Olha, tem aquele momento, né? A conta de luz chega aqui em São Paulo e para muita gente, acho que para a maioria, é aquele misto de susto, talvez um pouco de resignação já. Pois é. Parece que todo mês vem uma surpresa e raramente é para baixo. É um custo que, nossa, pesa bastante no orçamento. Sem dúvida alguma. E essa sensação, ela tem base, viu? A gente está se baseando aqui numa análise bem completa, um estudo do professor Hélio Dias, lá do IVESPESP. Ele investigou a fundo mesmo a evolução do custo da energia elétrica aqui em São Paulo. Ah, que interessante. Cobrindo um período longo, de 2015 até uma projeção para 2025. E os resultados, olha, são bem reveladores. Imagino. E já tem um dado aí que chama atenção logo de cara, né? Tem sim. Algo sobre um aumento acumulado enorme. Exato. Entre 2010 e 2024, a tarifa para o consumidor comum, sabe? Aquele que está no mercado regulado, que somos quase todos nós, Sim. subiu, pasme, 177%. É muita coisa. Nossa Senhora. 177%. Isso comparado com a inflação. Pois é, essa é a questão. Ficou 45 pontos percentuais acima da inflação oficial, do IPCA, nesse mesmo período. O estudo até cunhou um termo para isso: inflação energética. Inflação energética, gostei do termo, faz sentido. Bom, então o objetivo hoje é justamente esse, né? Tentar abrir essa caixa preta que é a conta de luz, Isso mesmo. entender as pecinhas que formam o valor final e, claro, o porquê desses aumentos tão fortes. E esse estudo do professor Hélio Dias vai ser nosso guia nessa exploração. Exatamente. Ele nos dá um mapa bem detalhado para a gente entender o caminho. Ótimo. Então o primeiro passo, acho, é entender a anatomia da conta. O que a gente está pagando de verdade quando quita a fatura? Porque assim, imagino que seja bem mais do que só a energia que a gente usou em casa. Ah, com certeza. É muito mais. A tarifa final, ela é uma composição bem complexa, na verdade. Ela inclui, primeiro, o custo da geração da energia, lá nas usinas, sabe? Sim, onde ela é produzida. Isso. Depois tem o custo do transporte dessa energia, pelas grandes linhas de transmissão que a gente vê por aí. Aí tem o custo da distribuição final, que é levar a energia até as casas, até as empresas, e ainda por cima tem os encargos setoriais e um monte de tributos diferentes. Uau, é bastante coisa. E como é que essas fatias se dividem mais ou menos? O estudo traz essa média, porque a sensação geral, né, que a gente ouve é que a culpa é toda da companhia de luz, da distribuidora local, a Enel, a CPFL. Traz sim, e é interessante porque desconstrói um pouco essa percepção. Veja só, a geração da energia, lá na ponta, representa mais ou menos 30% do total da conta. Ok, 30%. A transmissão, que são aquelas linhas enormes que cruzam o país, fica com uns 10%. Agora, a distribuição, que é o serviço que a Enel ou a CPFL fazem aqui em São Paulo, por exemplo, responde por aproximadamente 26% do valor. Peraí, então 30 mais 10 mais 26, dá uns 66%. Cadê o resto? Falta um terço aí. Porque 26% para a distribuidora parece bem menos do que eu, e acho que muita gente, imaginava. Exatamente. Aí é que entram outros componentes bem pesados. Os chamados encargos setoriais levam uns 15%. São taxas, criadas por lei para bancar diversas políticas públicas do setor elétrico. Ah, tipo subsídios. Isso, subsídios para fontes renováveis ou para consumidores de baixa renda. Tudo isso entra num fundo chamado Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, por exemplo. Entendi. E aí, claro, não podemos esquecer dos impostos, né? Definitivamente não. Os tributos aí, você tem o ICMS, que é estadual, PIS e COFINS, que são federais, e ainda a taxa de iluminação pública, que é municipal, a COSIP ou CIP. Tudo isso junto abocanha mais ou menos 18% da conta. Caramba, então fazendo a conta aqui, a empresa que entrega a energia que manda a fatura pra gente, a distribuidora, ela gerencia diretamente só uns 26%, um quarto do valor total? Basicamente isso. O estudo confirma, então, que algo entre 75%, talvez 80% do que a gente paga vai para outros lugares, geradores, transmissores, governo com os impostos e esses fundos setoriais dos encargos, confirma sim.
Isso muda bastante a perspectiva, né? Sobre quem é o responsável pelo preço final. Muda completamente. A distribuidora acaba sendo, em grande parte, uma arrecadadora desses valores para repassar para os outros. Exato, ela faz essa ponte. Entender essa composição é, assim, fundamental para a gente poder discutir o custo da energia de forma mais clara, mais informada. Totalmente. E falando em custos que mudam, que flutuam, em 2015 tivemos a criação das bandeiras tarifárias. Qual foi o objetivo daquilo e como elas impactam a nossa conta mensalmente? As bandeiras tarifárias foram uma iniciativa da ANEEL, a nossa agência reguladora, né? A ideia foi dar um sinal mais claro e mais rápido sobre o custo real da geração de energia naquele mês específico. Para não esperar o reajuste anual. Isso. Antes, se o custo subia muito, sei lá, por causa de uma seca, essa diferença só aparecia na conta muito tempo depois, no reajuste anual. Com as bandeiras, o sinal é mensal. E as cores funcionam tipo um semáforo de custo, imagino. Verde, amarelo, vermelho. Perfeito. A bandeira verde significa que os custos de geração estão baixos. Geralmente, é quando as hidrelétricas estão cheias, operando bem. Aí não tem acréscimo nenhum na conta. Ok. A amarela já acende um alerta. O custo subiu um pouco. Aí adiciona um pequeno valor por cada quilowatt-hora que a gente consome. Certo. Aí vem a vermelha. Tem o patamar 1, que indica custos mais altos, e o patamar 2, para custos bem elevados mesmo. Isso acontece tipicamente quando a gente precisa usar muitas usinas termoelétricas que queimam gás ou óleo e são bem mais caras para operar. O valor adicional na conta vai subindo progressivamente. E eu lembro bem que em 2021, 2022, a situação ficou ainda mais crítica, né? Teve até uma bandeira nova, especial, acho que era escassez hídrica. Exatamente. Foi uma medida totalmente excepcional que foi acionada durante a pior crise hídrica que o Brasil enfrentou em mais de 90 anos. Foi muito sério. Nossa. Ele é patamar 2. Pegou pesado na conta. E o que essa criação de uma bandeira tão excepcional sugere? O estudo comenta isso? Comenta, sim, e levanta duas questões importantes, segundo o professor Hélio Dias. Quais seriam elas? Primeiro, que talvez o sistema original das bandeiras, como foi desenhado, não estivesse preparado, calibrado para eventos climáticos tão extremos. Talvez não fosse suficiente para cobrir aqueles custos gigantescos da geração naquele momento. Faz sentido. E a segunda? A segunda, e talvez seja mais preocupante, é que isso pode indicar o que o estudo chama de uma crescente normalização da crise como um fator estrutural. Normalização da crise. Como assim? Quer dizer, a possibilidade de que essas secas muito severas estejam deixando de ser vistas como eventos raros, sabe? E passando a ser consideradas quase como parte do cenário normal no planejamento e na formação de custos do setor elétrico. Isso é um ponto de atenção. Nossa, isso é um alerta bem importante mesmo. Muda a perspectiva de longo prazo. E quanto aos tributos? A gente viu que eles são quase 20% da conta. O estudo diz que é uma carga significativa e complexa. É uma descrição bem precisa, sim, porque a gente tem imposto federal, que é o PIS/COFINS, tem o ICMS, que é estadual, e tem a contribuição para iluminação pública, a COSIP ou o CIP, que é a municipal. Cada um com suas regras, suas alíquotas. É complicado. O ICMS especificamente teve mudanças recentes, né? Eu lembro de uma discussão grande sobre energia ser um bem essencial. Correto. Antes de 2022, aqui em São Paulo, a alíquota do ICMS podia variar com o consumo. Tinha isenção para quem consumia pouquinho, depois 12% e chegava a 25% para quem consumia mais. Era progressivo. Isso. Aí veio a Lei Complementar 194, que classificou a energia como bem essencial em todo o país. E aí estabeleceu um teto para a alíquota, de 18%. Foi uma redução importante. Mas tem um detalhe aí no cálculo, né? Algo por dentro. Tem sim. O ICMS é calculado por dentro, o que significa que o imposto entra na sua própria base de cálculo. Na prática, isso faz a alíquota efetiva ser um pouquinho maior que os 18% nominais. É uma peculiaridade do nosso sistema. Entendi. E o PIS/COFINS? Também tiveram novidades com aquela história da tese do século, não foi?
Como isso afetou a nossa conta? Essa foi uma decisão bem importante do Supremo Tribunal Federal, o STF. Eles decidiram que o ICMS não deveria fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Antes, ele entrava, o que aumentava o valor desses tributos. E aí gerou crédito para devolver. Exatamente. Gerou um volume gigantesco de créditos tributários que as empresas tinham pago a mais e que precisavam ser devolvidos aos consumidores. A ANEEL determinou que essa devolução acontecesse aos poucos, sabe? Por meio de um abatimento nos reajustes tarifários anuais. Ah, então foi por isso que a gente viu algumas contas com reajuste menor ou até negativo em 2023 e 2024. Foi um dos principais fatores, sim. Esse componente financeiro negativo, como a ANEEL chama, ajudou a segurar ou até reduzir as tarifas em alguns momentos recentes. Interessante. E para fechar o quadro dos tributos, tem a taxa de iluminação pública. Isso, a COSIP ou CIP. Essa é definida por cada prefeitura, em cada município. O valor que a gente paga na conta de luz é repassado diretamente para a prefeitura, usar na manutenção da iluminação das ruas, praças, etc. Varia bastante de uma cidade para outra. Realmente é um emaranhado. E ainda por cima sujeito a mudanças o tempo todo, por leis novas, decisões da justiça. Isso adiciona uma camada de imprevisibilidade no custo final, né? Sem dúvida. A complexidade e essa dinâmica toda da tributação são fatores bem relevantes na composição do preço da energia e também nessa volatilidade que a gente sente. Ok. Vamos olhar agora para a trajetória dos reajustes em si. Como é que funcionam esses ajustes anuais e aquelas revisões maiores que acontecem de tempos em tempos nas tarifas das distribuidoras, como a Enel e a CPFL aqui? Bom, existem basicamente dois mecanismos principais. Um é o reajuste tarifário anual, o RTA. Esse acontece todo ano certinho. Ele serve principalmente para repassar a variação daqueles custos que a distribuidora não controla diretamente, lembra? Sim, compra de energia, transmissão, encargos. Exato. E também para corrigir pela inflação, usando índices como o IGPM ou IPCA, a parte dos custos que ela gerencia, os custos de operação dela mesma. Certo, esse é o anual. E o outro? O outro é a revisão tarifária periódica, a RTP. Essa é mais profunda, acontece a cada 4 ou 5 anos, dependendo do contrato de concessão. Na RTP, a ANEEL reavalia tudo. Os custos da distribuição, define padrões de eficiência que a empresa tem que seguir, estabelece metas de qualidade do serviço e recalcula a remuneração da empresa pelo capital que ela investiu na rede. É um processo bem mais complexo. Entendi. E o histórico dessas empresas aqui em São Paulo, olhando para a última década, o que ele mostra? Foi só subida? Uma linha reta para cima? Olha, o estudo mostra que foi uma trajetória bem volátil, na verdade, tanto para a Enel SP quanto para a CPFL Paulista. Tiveram anos com aumentos bem fortes, sim, especialmente em períodos de crise hídrica ou logo depois de uma revisão tarifária, que às vezes realinha os custos para cima. Dá para citar alguns exemplos desses aumentos mais fortes? E também em 2018. A CPFL Paulista também viu aumentos significativos em vários anos, como 2016, depois uma proposta alta em 2018, 2021, 2022. Foram vários momentos de alta mais acentuada. Mas também teve aqueles momentos de alívio que a gente comentou, né? Por causa dos créditos de PIS/COFINS, por exemplo. Exatamente. A devolução desses créditos foi um fator importante. Mas também outros, como a redução do custo da energia de Itaipu, que é dolarizado, ou alguns efeitos da privatização da Eletrobras. Tudo isso ajudou a ter reajustes negativos ou bem menores em 2023 e 2024. Para ambas as empresas, dependendo do ano certinho e de qual empresa a gente está falando. Mas a calmaria durou pouco. Já tem previsão de alta de novo. A projeção para 2025, por exemplo, já aponta para uma nova alta para a Enel SP, puxada de novo por encargos e pelo custo de compra de energia. E a CPFL Paulista teve uma redução agora em 2025, também por conta de efeitos ligados à Eletrobras. É uma gangorra. Então, aquela conclusão do estudo,
de que a trajetória é um balanço volátil entre custos recorrentes e acertos financeiros não recorrentes, faz todo sentido. Não é uma escada, é mais uma montanha-russa, mas com uma tendência geral de subida. Precisamente. Reflete muito bem essa interação complexa entre os fatores estruturais do setor, os fatores conjunturais, como o clima, né? E também eventos mais pontuais, como decisões da justiça ou mudanças na regulação. Ok, já entendemos melhor a composição da conta, os mecanismos de ajuste, mas quais são, assim, os grandes motores por trás dessa tendência de alta no custo da energia na última década? O estudo deve apontar os principais culpados, digamos assim. Aponta sim. O como você disse, não é um culpado só. Um fator absolutamente central são as crises hídricas. A nossa matriz elétrica, apesar de diversificar, ainda é muito dependente das hidrelétricas. Sim, a base ainda é a água. Exato. E em anos de seca muito severa, como foi 2014 e 15, e especialmente aquela crise de 2021 que a gente já mencionou, a gente precisa ligar e muito as usinas termoelétricas para compensar. Que, como já falamos, são bem mais caras para operar. Usam gás, óleo. Exatamente. E esse custo extra aparece rapidinho na conta por causa das bandeiras tarifárias que sinalizam isso mensalmente. E de forma mais duradoura, esse custo maior da energia comprada pelas distribuidoras acaba impactando os reajustes anuais seguintes. Ou seja, nossa vulnerabilidade ao clima tem um preço direto na conta de luz. Faz todo sentido. A inflação geral da economia também entra nessa conta, né? Imagino que os custos das empresas também sobem. Com certeza. Aquela parte dos custos da distribuidora que ela gerencia diretamente, que a ANEEL chama de parcela B, ela é corrigida todo ano por índices de inflação. O estudo até nota um ponto interessante. Qual? Que em alguns períodos o índice usado foi o IGPM, e teve época que o IGPM disparou muito acima do IPCA, que é a inflação mais sentida no dia a dia. Isso levou a reajustes na conta de luz que pareciam meio desconectados da realidade da maioria das pessoas. Nossa, lembro dessa época do IGPM nas alturas. E tem também o efeito de retroalimentação, não tem? A própria conta de luz pesa na inflação. Exato. É um ciclo que se alimenta. A tarifa de energia elétrica tem um peso relevante no cálculo do IPCA. Então, se a conta de luz sobe muito num ano, isso puxa a inflação oficial para cima. E essa inflação mais alta pode justificar um novo aumento na conta de luz no ano seguinte por causa da correção da parcela B. É um ciclo vicioso, de certa forma. O estudo também dá bastante destaque para o crescimento de duas outras despesas grandes, os encargos setoriais e os custos de transmissão. O que aconteceu aí? Por que cresceram tanto? Olha, os encargos setoriais, como aquela CDE que a gente falou, foram sendo ampliados ao longo dos anos. Novas leis foram criando novas finalidades para esses fundos, novas políticas públicas para serem bancadas por eles. Então o bolo de dinheiro que eles movimentaram aumentou. Aumentou bastante. O orçamento desses fundos cresceu muito. E como eles são pagos por todos os consumidores na conta de luz, isso representa uma socialização cada vez maior de custos de decisões do governo, de políticas setoriais. Entendi. E a transmissão? Aquelas grandes torres, os fios que a gente vê nas estradas. O custo disso subiu tanto assim para justificar um impacto grande na conta? Olha, o estudo usa um termo forte. O aumento do custo de transmissão foi exponencial. Exponencial, sim. Preste atenção nesse número. Entre 2013 e 2023, o custo da transmissão, que é repassado para nossa tarifa, subiu 630%. O quê? 630% em 10 anos. Exatamente. 630%. Isso é 3,5 vezes acima da inflação acumulada no mesmo período. É um aumento realmente, assim, muito expressivo. Caramba! É um número impressionante, mas por quê? Qual é a razão principal para um salto tão gigantesco assim no custo da transmissão? Basicamente, são os enormes investimentos que foram e continuam sendo necessários para expandir a rede de transmissão de energia no Brasil.
O país tem investido muito em novas usinas, principalmente eólicas e solares, que são ótimas, são limpas. Sim, a gente vê muitas sendo construídas. Pois é, só que geralmente essas novas usinas ficam localizadas bem longe dos grandes centros onde a energia é mais consumida. Pensa no Nordeste com muito vento e sol, mais longe do Sudeste que consome muito. Ah, claro. Precisa trazer energia de lá para cá. Exatamente. E para fazer isso, são necessárias novas e longas linhas de transmissão, projetos bilionários, e todo o custo desses investimentos, incluindo a remuneração das empresas que constroem e operam essas linhas, é repassado integralmente para a tarifa de energia de todos os consumidores do país. Entendi. Então, a expansão da geração renovável, que é positiva, traz junto esse custo enorme da infraestrutura para escoar a energia. Isso nos leva a um ponto que o estudo parece considerar crucial: a diferença gritante na evolução dos preços para quem está no nosso mercado, o regulado, e para quem está no mercado livre. Nossa, os dados são muito claros nesse ponto. É até chocante a diferença. Vamos relembrar, de 2010 a 2024, a tarifa no mercado regulado para nós, consumidores comuns, subiu 177%. Isso foi 45% acima da inflação. Ok, esse número a gente já tinha visto. E no mercado livre? No mesmo período, o preço médio da energia no mercado livre, onde os grandes consumidores, tipo indústrias, shoppings, negociam contratos diretamente com geradores ou comercializadores, subiu só 44%. Só 44%. Contra 177%. Exato. Ou seja, no mercado livre, o preço subiu 64% abaixo da inflação, enquanto no nosso mercado subiu 45% acima. A diferença é brutal. É quase 4 vezes mais aumento no mercado regulado. O que essa disparidade tão grande nos diz, segundo a análise do estudo? Olha, para o autor do estudo, para o professor Hélio Dias, isso evidencia o peso enorme que os custos regulatórios, os encargos setoriais, que incidem muito mais sobre o mercado cativo, o nosso, e a própria falta de competição exercem sobre o consumidor comum. Faz sentido. No mercado livre, além da possibilidade de negociar preço, prazo, condições, há uma exposição bem menor a todos esses custos adicionais que estão embutidos na tarifa regulada. A dinâmica é outra. Entendi. Bom, olhando para frente, então, o que pode mudar esse cenário? Existem perspectivas de melhora ou a gente está condenado a ver essa tendência de alta continuar para sempre? O estudo aponta alguns vetores importantes de mudança que podem sim trazer algum alívio ou mais racionalidade para o futuro. Um deles é a progressiva abertura do mercado livre de energia. Ah, isso já está acontecendo, né? Para alguns consumidores. Está sim. Desde janeiro de 2024, todos os consumidores que são conectados em alta tensão, basicamente empresas maiores, já podem escolher sair do mercado regulado da distribuidora e comprar energia no mercado livre. A adesão inicial foi enorme, um sucesso. E tem planos para estender isso para nós, consumidores residenciais, pequenos comércios ligados em baixa tensão? Essa é a grande expectativa para os próximos anos. Ainda não tem uma data cravada, mas a discussão está avançando. Uma abertura total do mercado, permitindo que todo mundo possa escolher seu fornecedor de energia, tem o potencial teórico de introduzir mais competição. E competição poderia forçar preços para baixo? Poderia. Ou pelo menos incentivar a oferta de serviços diferentes, planos mais adequados a cada perfil de consumo. É uma das grandes apostas para trazer mais eficiência para o setor elétrico como um todo. Ok, essa é uma frente. Outra mudança estrutural que está sempre no radar é a reforma tributária. Como é que ela pode impactar a nossa conta de luz? A reforma, com a criação do IVA dual, a CBS federal e o IBS estadual e municipal, tem a grande promessa de simplificar radicalmente aquele emaranhado de impostos que a gente comentou lá no começo. Sim, PIS, COFINS, ICMS, viraria tudo uma coisa só, basicamente. Isso. E uma das expectativas é eliminar distorções como aquele cálculo por dentro do ICMS que aumenta a carga efetiva. O efeito final no preço, claro, vai depender das alíquotas que serão definidas para esse novo sistema. Ninguém sabe ainda quais serão.
Mas a expectativa é de mais transparência e, quem sabe, uma racionalização da carga tributária sobre energia. A expectativa é essa, sim. Simplificar e tornar mais transparente já seria um grande avanço. Mas nem tudo no horizonte indica alívio, né? O estudo também menciona os desafios contínuos que vêm com a transição energética. Parece um paradoxo. A energia fica mais limpa, mas talvez não mais barata. É um ponto crucial. A transição por uma matriz mais limpa, com muito mais energia solar e eólica, é absolutamente essencial por questões ambientais, não há dúvida. Só que essas fontes têm uma característica: elas são intermitentes, dependendo do sol brilhar e do vento soprar. Exatamente. E para garantir que a gente tenha energia firme, disponível o tempo todo, mesmo quando não tem sol ou vento, são necessários investimentos massivos e contínuos em outras áreas do sistema elétrico. Investimentos em que exatamente? Além das linhas de transmissão que já vimos que custam caro. Bom, não só em mais e mais linhas de transmissão para conectar tudo, mas também em tecnologias de armazenamento de energia, como grandes baterias, por exemplo, para guardar energia para quando precisar, e também na manutenção de usinas de backup, que possam ser acionadas rapidamente, como as termoelétricas a gás. Tudo isso para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema. Entendi. Garantir que a luz não apague na era renovável tem um custo. E quem paga por essa segurança, por essa modernização toda da rede? No modelo que a gente tem hoje, esses custos são, em grande parte, socializados, ou seja, eles são repassados para a tarifa de todos os consumidores. Então, mesmo com os benefícios ambientais e o potencial de custo de geração mais baixo das fontes renováveis em si, os investimentos gigantescos que são necessários na rede e na segurança do sistema devem continuar exercendo uma pressão sobre as tarifas nos próximos anos. É um equilíbrio delicado. Bom, fazendo um balanço final, então, depois dessa conversa toda, a conta de luz aqui em São Paulo ficou bem mais cara na última década por causa de uma combinação de fatores, quase uma tempestade perfeita, né? É uma boa imagem. Nossa dependência hídrica, que ficou pior com as mudanças climáticas, a inflação geral da economia com aquele efeito de retroalimentação, a expansão dos encargos setoriais para cobrir cada vez mais políticas públicas, os custos crescentes e, como a gente viu, massivos da expansão da rede de transmissão para trazer a energia de longe e, claro, a complexa e pesada carga tributária. É isso. Não tem um vilão único nessa história. É uma ótima síntese. São múltiplos fatores, todos interagindo, se somando. Não dá para apontar o dedo para um só. E olhando para o futuro, a gente tem sinais positivos, sim. A abertura do mercado pode trazer mais competição, a reforma tributária pode simplificar e racionalizar os impostos, são promessas de mais eficiência. Porém, os desafios estruturais continuam aí, principalmente os ligados à transição energética. Como pagar pela infraestrutura enorme que a gente precisa para integrar os renováveis e garantir a estabilidade do sistema. E a nossa contínua vulnerabilidade ao clima, às secas. Tudo isso indica que a pressão sobre os custos da energia deve persistir. Não parece ter uma solução mágica, simples ou rápida para baixar a conta de forma substancial no curto prazo. O cenário é complexo. E isso deixa uma questão importante para a gente refletir, né? Uma questão que conecta diretamente com esses custos da transição que você mencionou. Se migrar para fontes mais limpas, o que é fundamental, exige investimentos tão grandes em infraestrutura, e a gente não esquece daqueles 630% de aumento na transmissão. E esses custos acabam indo para a conta de todo mundo. Como é que a gente encontra o equilíbrio? É a grande pergunta. Como conciliar essa necessidade urgente da transição energética com a garantia de que a energia continue acessível para todos, principalmente para as famílias que têm menos renda, que já sentem tanto o peso da conta? Quem deveria arcar com a maior parte desse custo de modernização nos próximos anos? Fica essa provocação final para a gente pensar.